faz quanto tempo que está sendo feito esse diagnóstico? Porque uma coisa é fazer um diagnóstico de uma criança com 10 anos, ter feito o diagnóstico com 9, foi recente, ela passou pelo processo de alfabetização com diagnóstico, sem diagnóstico, com intervenção, sem intervenção, com medicação, sem medicação. Primeira coisa. A gente sabe que a partir dos 6, 7 anos, a gente tem aí o desenvolvimento dos processos de alfabetização. Então, é bem, bem, bem importante esses processos acontecerem nessa fase, 6, 7 anos, porque o cérebro ele está mais desenvolvido, ele está mais apto, né? Tem uns estudos que eu vou colocar aqui para vocês, da doutora Fumiko Roef. Não sei se é 2 Fs ou um F só, tá? A doutora Fumiko, ela é da Universidade da Califórnia, e ela fez uma pesquisa, porque estava fazendo todo um estudo, porque assim, tudo que a gente procura trazer aqui para vocês é tudo com embasamento. Então, a gente sempre ouvia assim, mas se a gente tem idade para aprender a ler e escrever. Eu falei, bom, então a gente vai ter que pesquisar para ver isso mesmo. E realmente, essa pesquisadora, ela mostrou que até aos 8, mas vamos jogar até aos 7 anos, né? Que é a maior janela de oportunidades para leitura escrita, né? É quando o cérebro está mais apto. E se passa essa época, o que acontece, né? Acontece algo bem significativo. A criança, ela vai ter dificuldade para se alfabetizar depois. Bom, então nós estamos falando de uma criança neurotípica que não tem nenhum problema de alfabetização, isso acontece. Agora, você imagina com uma criança com TDAH que já tem alterações, problemas anteriores a isso. Como assim, Luciana, problemas anteriores? Bom, a gente sabe que criança com TDAH, pelo problema atencional, ela vai ter maiores problemas de memória e, lógico, os problemas de aprendizagem. Então, é uma coisa em cadeia. E a aprendizagem escolar, ela depende de muita atenção, de muita memória. Então, esses pré-requisitos aí para a aprendizagem, essas habilidades cognitivas importantes, ela não vai ter. Ou vai ter em defasagem. Então, ela já vai passar pelo processo de alfabetização sofrendo, difícil. Então, por isso que assim, a qualquer sinal de problema, você apresenta letras, você apresenta lá para a criança e ela continua com dificuldade, precisamos ver se ela não tem nenhum transtorno, se ela não tem nenhuma dificuldade. Ok? Então, primeira coisa. Bom, segunda, vamos falar dessa questão, como que eu vou fazer com essa criança com TDAH que tem muita pressão? As questões psicomotoras têm muito a ver com os transtornos de desenvolvimento. Então, como que elas se relacionam? Tem uma das áreas das funções executivas que fazem parte das funções executivas, que é o mecanismo de autorregulação. Esse mecanismo de autorregulação, ele regula... é possível crianças com TDAH que não apresentam dificuldades na escola? Sim, 30% das crianças com TDAH não tem problema de alfabetização. O Clay é TDAH, o Clay não tem esse problema de alfabetização. Né? A gente tem uma variabilidade grande, mas 70% tem. Então, a gente tem que ficar atento, tá? Bom, então, estava falando... eu vejo as perguntas, eu respondo, depois eu falo, ai, meu Deus, o que eu estava falando mesmo? Acaba me perdendo. Tá, lembrei, da autorregulação. Então, a gente sabe que uma das alterações que mais acontecem em crianças que têm aí transtornos de neurodesenvolvimento, Luciana, o que é transtorno de neurodesenvolvimento? Então, vamos lá. Autismo, né? Dentro do DSM-5 a gente tem lá transtornos de neurodesenvolvimento. Os transtornos de aprendizagem, autismo, deficiência intelectual, todos eles estão dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. Então, o TDAH é um dos transtornos no desenvolvimento, o autismo, que tem mais alteração de autorregulação. O que é autorregulação? É o controle. É eu conseguir controlar a minha cognição, o meu comportamento e os meus aspectos emocionais. As três coisas andam juntas. Engraçado, né? A gente olha isso, a gente pensa em psicomotricidade, né? Emocional, cognitivo e motor, né? O motor não tem, mas o emocional, o cognitivo e o comportamental, no caso da autorregulação. Estou falando muito rápido, deixa eu falar mais devagar. Bom, então, o que acontece com crianças que têm TDAH e o que isso tem a ver com forte e fraco, Luciana? A escrita, ela é um dos mecanismos que mais tem, que mais eu preciso desse mecanismo de autorregulação. Por quê? Porque a escrita eu tenho que olhar, prestar atenção, ver a força, ver o ritmo, ver a direcionalidade, ver coordenação olho-mão,
tem muitas habilidades cognitivas, habilidades emocionais, habilidades motoras, habilidades comportamentais que eu preciso para escrever. Então, escrever não é algo fácil. Ele recruta muitos mecanismos cognitivos. Então, vamos pensar numa criança que tem TDAH e ele tem exatamente alteração nisso. Então, ele tem dificuldade em se autorregular, ele tem dificuldade em regular a atenção, em controlar a atenção, em se engajar na atenção. Ele tem dificuldade na parte comportamental, ele tem dificuldade na questão emocional, ele tem desregulação emocional. Então, são várias coisas, né? Na parte motora, a gente sabe que o TDAH tem bastante dificuldade, assim, na parte de força. Isso é o tônus, isso é o mecanismo de autorregulação. A questão da autorregulação, ela trabalha isso. Então, como que você vai poder... Eu expliquei tudo isso porque eu gosto de explicar o porquê para vocês entenderem, porque a gente entendendo o conceito, fica bem mais fácil para a gente trabalhar, ok? Então, deixa eu só ver aqui, botar certinho aqui as perguntas. Então, Luciana, como que eu vou trabalhar com essa criança que utiliza muita pressão? Bom, como que eu vou trabalhar? Primeiro, ele tem que saber que tem que pôr menos pressão, menos força. Eu só sei o que é menos se eu soubesse passar pelo meu corpo o que é menos. Então, eu vou começar a trabalhar essa estimulação de forte e fraco no corpo. Então, ele está escrevendo forte, não está? Você pode trabalhar com ele para ele escrever mais forte, porque daí o jeito que ele está ainda tem um jeito mais forte, mas aí você faz um desenho, você faz uma outra atividade para ele ter noção do que significa essa força e essas habilidades. Primeira coisa. Segunda coisa, trabalhar tônus forte, daí tônus fraco. Então, pede para ele jogar a bola no chão forte, jogar a bola no chão fraco. Pular forte. Aí você pula forte, pula forte, pula forte. Mais. Vai ter uma hora que ele vai cansar, que ele tem um limite do forte. Ele vai precisar fazer o fraco. E aí você faz, então, trabalhar com os opostos. E eu não vou começar na apreensão da mão, eu vou começar primeiro de habilidade corporal, depois partir para a mão, tá? E por que está falando ainda esquece das letras cursivas na hora de escrever? Porque não automatizou a letra cursiva. Se eu tiver que ficar lembrando toda vez a grafia da letra, eu esqueço do que eu tenho que escrever. Estão entendendo? Eu esqueço de conteúdo, de como eu vou estruturar esse texto. Então, a escrita ela tem que ser extremamente automatizada, rápida, para poder dar conta do que eu passo na minha cabeça. Então, ele tem essa dificuldade de fazer a letra cursiva porque não foi ensinado de uma forma adequada. Ele não passou por processo de memorização disso. Então, o primeiro e o segundo ano, fazer a parte sensorial, de olho aberto, de olho fechado, andar em cima, fazer várias vezes. Não tem como eu automatizar o movimento se eu não repeti-lo várias vezes. A repetição em casos do movimento, em casos de aprendizagens que são pré-requisito para outras, ela é importante. E dentro da nossa pedagogia, esse tipo de conhecimento é tido como tradicional, é tido como não pode, é tido que você está fazendo uma tarefa repetitiva, automatizada. Só que a gente tem o processo de aprendizagem significativa, mas a gente também tem neurônio, a gente tem jeito de aprender, a gente tem jeito... nós, da educação, nós temos que começar a acordar para isso, gente, né? Como que eu automatizo, como que eu melhoro o processo de aprendizagem escolar da minha criança? Porque escola eu tenho que aprender conteúdo acadêmico, conteúdo com relação com a vida sim, mas que vai me dar pressuposto para outras coisas. Olá, gente, tudo bem? Olá a todos, boa noite. Mais uma live de domingo.